Sejam todos muito bem-vindos ao Contém. A gente está abrindo agora mais uma aula super especial e hoje com um tema diferente que a gente nunca viu antes no mercado, com a consultora de estilo Liana e também com a proprietária da Pit Stop Domãs, a Silvana. A gente vai ter uma aula aqui de estilo na cozinha. Cores mais usadas, como levantar, ter uma autoestima na cozinha utilizando as diferenças aqui de cores, de estilos, de roupas, enfim. Vai ser uma aula fantástica demais. Meu nome é Sônia Patkowski, para quem ainda não me conhece, administradora do Contém. Aproveitem essa aula, ela é especial de aniversário. A gente queria trazer algo super diferente e que vocês aproveitassem, melhorassem o estilo de vocês na cozinha, pudessem aproveitar para se sentir melhor no dia a dia e com dicas super práticas que a Liana trouxe para nós. Eu vou deixar vocês com elas agora e elas vão trazer a aula toda completíssima e muito bacana. Aproveitem. Obrigada, Sônia. Obrigada, eu sou Liana Issara, é um prazer estar aqui com vocês, compondo esse time fera da Contém, em especial nessa aula comemorativa de aniversário da escola, né? Então, mas aí vocês pensam, o que é uma consultora de estilo? Como é que veio parar aqui, né? Hoje a gente vai deixar as receitas um pouco de lado para focar um pouco na imagem pessoal de vocês, na marca pessoal e no estilo. Então, tanto para trazer um pouco mais de estilo, de criatividade, levantar o astral, a autoestima no dia a dia da cozinha e também para usar a sua imagem a seu favor para vender, melhorar a sua performance pessoal e profissional. Olha só, com tudo isso a gente não tem como não estar com o maior orgulho do mundo, né? Meu nome é Silvana Perchi, eu sou proprietária da Pit Stop Domãs, não só proprietária, mas a criação de todas as peças, elas passam pelas minhas mãos, a partir do momento em que eu escolho o tecido, escolho a modelagem, e aí às vezes eu chego até a cortar algumas coisas, porque eu quero ver o processo final, né, acontecer na minha frente. Então, muitas das peças que vocês recebem em casa, elas literalmente passaram pelas minhas mãos com muito orgulho. Eu estou, assim, extremamente feliz com o convite da Sônia. A Sônia nos presenteou com esse aniversário aqui. Na verdade, o presente está sendo bem mais nosso, talvez, do que dela. A Liana é uma pessoa maravilhosa, também vai trazer muito conteúdo importante para vocês. E assim, o que a gente está fazendo hoje é com muito orgulho, é com muito carinho, e a gente, sendo acolhida por vocês da forma como a gente não tem como a gente fazer diferente, né? Realmente se doar no nosso dia inteiro, da hora que a gente levanta até o final do dia, a gente fica pensando o que vai sair de novidade, o que vai sair, para onde vai, quem vai receber, se vai gostar, enfim, é um orgulho pra gente estar com toda essa equipe aqui. Certo? É que vocês não estão vendo, mas tem bastante gente aqui junto conosco. Por trás disso tudo, exatamente, né? A nossa imagem comunica muito mais sobre a gente do que a gente imagina. Então, a gente tem em mãos uma ferramenta super poderosa que você pode usar a seu favor, além de tudo é gratuita, né? E você pode usar a seu favor tanto para você se sentir melhor, como para você transmitir a mensagem coerente com o teu objetivo, com a tua marca pessoal. Então, não faz toda a diferença quando você se olha no espelho e vê que você está expressando a tua personalidade, o teu potencial, você se sente realmente no seu melhor. Então, que isso muda a tua produtividade no dia a dia, levanta a sua confiança, sua autoestima, então muda a maneira como você age e, consequentemente, a maneira como a gente é percebido pelos outros. Então, para que eu tô aqui? Para a gente garantir que você vai conseguir transmitir sua melhor versão realmente por meio desses elementos da imagem, porque a gente alcança realmente o estilo quando o nosso exterior, a nossa imagem, se conecta com o nosso interior. Então não adianta você ter uma personalidade mais introspectiva, mais delicada, mais tímida e de repente colocar uma coisa super extravagante, você vai se sentir fantasiada. Então aquilo tem que ter legitimidade, tem que expressar a tua personalidade ali, que quando dá esse clique do interior com o exterior, ninguém segura. Então vamos traçar um paralelo um pouquinho com o trabalho de vocês. Afinal, a estética, a decoração, isso tudo é tão importante quanto o sabor, se a gente for falar de um bolo, uma torta, por exemplo, né? Por isso tem todo um cuidado na decoração, no empratamento, nesse visual. Por quê? Porque primeiro, antes da pessoa sentir o sabor, aquele doce, aquele produto tem que ganhar ela pelos olhos. Então é no visual. E a gente é a mesma coisa. O primeiro contato que o cliente, os nossos clientes, parceiros, as outras pessoas têm com a gente é por meio da imagem.
seja no WhatsApp, seja no Instagram, no Facebook, no site ou pessoalmente mesmo. Antes de você abrir a boca, as pessoas já bateram o olho em você e tiraram uma série de conclusões, fizeram uma leitura sobre o que ela imagina da tua personalidade, do tipo de trabalho que você entrega. Então fica aí uma tarefinha para você pensar o que você gostaria de transmitir, o que você acredita que você tem transmitido, né? E quem é você, qual é o seu propósito nesse trabalho, o que você gostaria de comunicar. Então é criatividade, é alegria, é sofisticação, é tradição, é inovação, disrupção, é conforto, aconchego. Então você parar para pensar como se fosse missão, visão, valores aí da sua empresa, que pode ser você, né, a sua marca pessoal, para você ter consciência, ter isso em mente em tudo que você vai fazer. São duas palavrinhas, é consistência e coerência. Então, se essa mesma linguagem estiver na tua imagem pessoal, no teu Instagram, na maneira como você responde e atende o teu cliente no WhatsApp, por exemplo, aí você tem uma marca sólida e forte. Então, quando a gente vê, por exemplo, um chefe que tem uma imagem que passa inovação, imponência, criatividade, você espera do produto dele, por exemplo, essa mesma coisa. Já uma chefe que é mais romântica, mais delicada, toda detalhada, você espera o quê do doce dela, por exemplo? Que ele seja mimoso, que ele seja todo trabalhado no detalhe, que ele seja suave. Então isso não só do doce dela, mas como a gente falou, da imagem pessoal dela, do estilo, da personalidade dela, do site, do Instagram, do que for, do estabelecimento, caso ela tenha, do que for. Então você pensar, ter consciência aí do que você gostaria de transmitir. E agora a gente vai para a minha parte favorita, que é como transmitir isso por meio de cores, de estampas, de texturas, tecidos, estilo e muito mais. Então tem uma teoriazinha de 7 estilos que a gente usa na consultoria de imagem que ajuda as pessoas a dar um norte aí para identificar o seu estilo. Desses 7 a gente diz que sempre tem um estilo base e 2 complementares que compõem o seu. Então o primeiro estilo é o estilo que a gente chama de tradicional. Como a palavra já diz, ele é bem conservador. Então são tons sempre mais sóbrios, é uma imagem mais sofisticada, mais de maturidade, às vezes até mais de seriedade. E o segundo, a gente tem um mix aqui, é o elegante, que também é mais sofisticado, mais sóbrio, mas ele tem uma modernidade a mais, né? Ele é um pouco menos conservador. É a pessoa que normalmente gosta de usar alfaiataria, acessórios mais refinados de metal e pedras, que gosta de sofisticação, de discrição, de tons suaves, tons mais neutros, ou um mix de tom sobre tom. Então aqui a gente tem um exemplo que é um estilo mais clássico, mais elegante, trazendo, estampado, mas sempre com tons suaves, uma estampa também mais clássica, né, um floral tradicional. Essa mistura desse tom bege, né, que também sempre traz sofisticação e tudo num jogo tom sobre tom, então ele fica bem discreto e sofisticado. Já uma outra opção seria, a gente tem um terceiro estilo, que é o estilo esportivo. Aí é aquela pessoa mais despojada, mais casual, que gosta de usar jeans, camiseta, tênis. E como a gente traz isso para a imagem do chefe na cozinha? A gente traz, por exemplo, com as peças em brim, traz com a bandana. Então a pessoa de estilo esportivo vai adorar usar a bandana ao invés da faixinha ou uma coisa mais tradicional. Essas peças, que é como um linho, né, Silvana? Eu vou colocar essa aqui. Vamos. Aqui a gente já tem um mix de 2 estilos, do esportivo, pelas listras e o linho, e do próximo, que é o romântico. Então o romântico é o quê? A gente tem o romântico normalmente é uma pessoa mais delicada, que gosta, e o romântico não é só para mulher não, tá, gente? É para homem também. Sempre gosta de tons mais suaves, de estampas delicadas. A mulher gosta de tecidos mais fluidos, de um babado, um laço, alguma coisa assim, elementos, aplicação em pérola, esse tipo de coisa. E o homem gosta dos tons crus, também do linho, do floral, do rosa, esses tons rosados, salmão. Então o romântico já é uma outra pegada que pode ser um estilo complementar. Então, revisando, a gente já tem o estilo tradicional, o elegante, esportivo e romântico. O próximo é o quê? Bem o oposto do romântico, é o estilo dramático. Então tem alguma estampa, Silvana, bem forte, em preto e branco, por exemplo, uma coisa bem...
Acho que esse aqui pode ser uma boa a gente fez opção. essa opção e essa opção foi um sucesso. Então, assim, a primeira vista, a gente colocou só para o masculino, para o público masculino. E a gente percebeu que todo mundo conquistou queria. a mulherada também. Então, a gente acabou fazendo uma moda, uma coisa diferenciada. Eu já vou colocar na cara e vocês já vão observar. Então, o estilo dramático é o quê? É a pessoa que gosta de um preto e branco, de um contrastão, de formas geométricas, de assimetria. É uma imagem bem forte, bem imponente. Então, se ela usa a cor, vai ser uma cor bem forte, ou essa coisa do contraste. E aqui a gente tem isso tudo, né? É um domã cheio de presença, cheio de personalidade. E aqui, por exemplo, para fazer até uma combinação de cor, a gente poderia inserir uma cor mais forte. Então, cheio de personalidade, com contraste. Tem uma dica bem legal aí. Não sei se vocês já ouviram falar em coloração pessoal, que é a gente descobrir as cores que nos valorizam. E uma coisa bem fácil, sem ter uma consultora em casa para fazer um teste, é você ver o seu contraste pessoal, que é o quê? O contraste entre tom de pele, olhos e cabelos. Se são tons mais próximos, ou seja, um baixo contraste, ou tons mais discrepantes, que é um alto contraste. E aqui, no caso, a gente tem um alto contraste porque olho, cabelo escuro, sobrancelha escura e pele clarinha. Então, ela segura muito bem uma estampa de alto contraste também, repetindo, vamos dizer, esse preto e branco da beleza dela próximo do rosto. Já uma pessoa mais clarinha, como eu, por exemplo, que tem o cabelo médio, o olho mais claro, pele mais clara, se eu colocar uma estampa muito gritante, ela vai chegar antes de mim. Então, o ideal seria um pouco mais suave. Olha que interessante a composição de cor aqui. Então, também esse verde tem um detalhezinho da estampa, e aí a gente joga a cor e fica super forte, bem criativo e bem sofisticado. Uma outra ideia seria, por exemplo, dá até pra gente colocar por cima aqui. O pink dá aquele toque de feminilidade sem perder a força, né? Que fica super interessante também. Depois do dramático, a gente tem o sensual, que é um estilo, normalmente é a pessoa que já tem aquele estilo mais... Ela tem um magnetismo natural, então ela gosta de uma cintura um pouco mais marcada, gosta de um brilho, um vermelho, um dourado, esse tipo de coisa. E tem ou um sensual para o lado mais rock, que no dia a dia, por exemplo, ela gosta de calça skinny, tudo mais justinho, coisa rasgada, um decote. Ou esse mais glam, mais glamuroso, que é com brilho, que é com plumas, dourado e essas cores. Então, uma outra opção para o dramático, por exemplo, para quem quer um look mais forte, e também bastante sofisticado. Tem um lançamento aqui da Pitstop, né, Silvana? Isso mesmo. Eu vou montar esse look. Ele vai ficar bem interessante. O que a gente percebe é o seguinte, tem muitas pessoas que elas não gostam de usar aventais. Mas, por exemplo, se você coloca essa peça, né, e você vai se apresentar, por exemplo, em alguma coisa que você tem algum compromisso, veja a diferença. Então, a gente tem essa peça aqui, sozinha, e a gente vai dar um charme e uma modernizada nela. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Que já ficou super interessante com a faixinha, né? Já ficou super interessante. Então, ó, veja uma coisa. A gente sempre trabalha com uma gola que ela dá uma certa leveza. Então, assim, nada que incomode, nada que aperte, né, etc. E o que a gente uma ergonomia, né? Porque na cozinha é para cima e para baixo. E assim, essa coisa, por exemplo, de não estar grande, mas estar modelada. Então, assim, você tem essa parte para você ter uma mobilidade de braços, poder levantar, abaixar, o que você precisar. Mas ainda assim é uma peça ajustada, né? Exatamente, ela tem uma certa modelagem, né? Você pode ver que ela tem um perfil mais diferenciado. O que a gente fez? A gente fez uma faixa, e essa faixa é para ela realmente dar um charme na peça que você estiver usando. Então, por exemplo, você pode usar ela aqui, só assim. Seria só uma coisa que você deixaria com um charme, uma beleza a mais. Cada um vai achar o seu estilo para o seu corpo. Não, seria simplesmente essa faixa de modelagem e ajuste para uma peça. Então, linda. Essa seria uma outra situação, né? E ela também é bem versátil. A gente pode usar, por exemplo, no cabelo também. Eu não quero usar aqui, não tem problema. Você tem vários lugares que você pode utilizar. Então, a gente vai tirar essa faixa. Vamos puxar, tá? E a gente vai colocar isso aqui. Então, você segura pra mim, cara, teu cabelo, ali, ó, amarradinho, que eu vou fazer assim.
Eu vou te vestir da seguinte maneira. A gente vai colocar isso aqui. A gente vai voltar com ela aqui. E a gente vai fazer... E essa peça vocês aceitam encomenda em outras cores? Essa peça ela vai ser lançada em todas as cores. Então aqui a gente já deixa ela modelada. E a gente vai, cada um tem um estilo de cabelo, um estilo de rosto. Então assim, ó, ache a melhor maneira para que você fique bem organizada com ela. Então seria assim, uma outra opção. Lindíssimo. Então, olha como é possível, sim, respeitando as normas de higiene e segurança da cozinha, a gente trazer uma pitada de estilo também, né? Isso. Então, a gente vai trabalhar agora com essas peças, por exemplo, com as estampas, sempre combinando, por exemplo, se usar como cinto, vai ser o cinto e a faixinha da mesma cor, para você usar com o que você já tem em casa. Às vezes você tem aquele domã em casa que ele ainda não tá, com aquele charme, com aquela beleza. Ele é tradicional, ele é branquinho, ele é de uma cor assim neutra. Vamos dar uma repaginada. Pode ser que falte só um toque, Exatamente. né? Então aí você pode jogar um cinto, você pode jogar uma faixa no cabelo, e enfim, você pode criar uma nova peça com o que você já tem. Então isso também é assim, modernizar o que você já tem em casa. Aproveitar Certo? muito melhor, né? Acaba sendo uma Exatamente. compra mais assertiva e você multiplica as possibilidades de looks em casa. Você vai duplicando, triplicando com o que você pode adaptar, né, na sua peça. Legal. Essa é uma ideia. Voltando para os estilos, a gente vai trabalhar aqui também com um mix. O próximo estilo e último é o estilo criativo, que é o quê? O criativo não tem regra. É a pessoa que gosta de misturar estampa, de misturar cor. Ela se veste conforme o humor do dia, então pode ter uma pegada mais boho, mais étnica, muita cor, mix de textura, mix de materiais, até mix de estilos. Ela pega uma peça do esportivo com uma peça do clássico e faz essa mistura. Tem um mix de estampas aqui, bem legal pra gente fazer. Do poá, que ele tem uma combinaçãozinha, tem um toque de cor diferente, que algumas são no laranja. E fazer esse mix com a listra. Olha que lindo que fica. Então isso pode ser feito no detalhe, por exemplo, no barrado do domã. Pode ser na composição do avental com a faixinha, pode ser no que você quiser, né? A pessoa que gosta de uma coisa bem extravagante pode fazer o próprio domã estampado e o avental estampado, né, Sil? Aí é da criatividade, né? E sabe o que é muito legal? Por exemplo, a gente trabalha com peças alternativas. Então você pode comprar esse avental com essa faixa ou não, essa faixa, outra. Então cada cliente, ela monta um look diferente com as mesmas peças que nós já temos. E é muito legal, porque elas impressionam a gente com a criatividade, né, com a criatividade que elas têm. É muito legal. Cada cliente monta o seu estilo e é muito diferente um do outro. E as peças que nós temos são as mesmas. Eu acho que entra aqui bem um conceito da consultoria de estilo que a gente usa no guarda-roupas mesmo, do dia a dia, que é você ter peças neutras e depois você compor com acessórios, porque normalmente eles têm um custo menor, ocupam menos espaço e eles ajudam a transformar qualquer look, né? Então agora eu queria chamar nossos convidados, chefs, né? Chefs Contém e professores, para vocês contarem um pouquinho mais pra gente sobre o estilo de vocês, a Gil e o Luiz. Oi, Liana. Tudo bem? Obrigada por serem meus modelos. Então vamos lá, com base no que a gente falou um pouquinho de estilo, eu queria entender um pouquinho com o que vocês se identificaram, o que funciona para vocês. Já vi que a Gil tem uma criatividade aí no mix de estampas. Eu acho que eu me identifiquei no criativo. Eu gosto bastante de misturar estampa e também na parte que você falou de depende do dia. Tem dia eu quero estar de um jeito mais alegre, tem dia que eu gosto de colocar tudo preto, tudo conforme branco. O humor. Conforme o humor. Então acho que eu me encaixo nessa parte criativa. E isso é uma coisa muito legal da gente, também conforme o dia, você escolher, por exemplo, tô num dia meio, né, tô sonolenta, tô mais introspectiva, mais quieta, só que eu tenho 1000 coisas para fazer no dia. Então o legal é jogar uma cor mais forte, uma estampa para te levantar o astral. Ou se você quer, tipo, realmente, ninguém mexe comigo, joga uma coisa mais discreta e você vai ficar na tua, Vou né? ficar na minha. Eu acho que eu me encaixo aí. E você, Luiz? Como você falou, depende do dia. Eu sou bem ousado, versátil. Tem dias que eu tô com as cores mais claras, né? Clean. Tem dia que eu tô com a cor pan. Tipo assim, bem escura.
com estampas também. Uhum. E depende também do lugar que a gente está, né? Sim. Se é um congresso de confeitaria, de Com panificação, ou se é uma aula, ou se é uma escola, né? É muito variável. O Luiz trouxe um tema super importante aí de estilo, Isso. que estilo e elegância é muito sobre adequação, sempre. Não adianta você estar chiquérrima, montada, para ir num lugar super simples, não fazer um trabalho voluntário, por exemplo. Exatamente. Então é diferente a vestimenta para dar uma aula, para ir no congresso, Exatamente. para o teu dia a dia, né? Em congressos a gente tem a opção de ficar mais à vontade, com cores mais extravagantes. Isso. Agora, já em uma sala de aula, uma faculdade, por exemplo, de gastronomia, ou chefe patissier, temos que estar com cores bem claras, conforme as leis da vigilância sanitária. Ah, sim. É muito variável. Então, eu acho que todo mundo, ainda mais porque o mundo da gastronomia, todo mundo tem um pouco de criatividade, né? Tem um pezinho ali no criativo, por mais que você pode ir para o romântico, o clássico, esportivo, Exatamente. mas tem esse criativo. Então, por exemplo, essa de tubarão, que eu achei o máximo, achei lindíssima. Ela traz essa criatividade na estampa, mas ela traz uma descrição, uma sofisticação. Já outras opções aí, Luiz, vamos ver que você iria se identificar. Um floral, de repente, uma coisa mais... O floral eu curto bastante também. Eu já usaria em um congresso ou em uma aula particular, já não em uma sala de gastronomia. Agora um congresso, aula particular em um ateliê. Para trazer Ou mais em personalidade. fotos também, né? Para fazer divulgação, fazer seu marketing. Eu usaria estampado sim. Fica maravilhoso. Lindo. E uma tendência agora veio para nosso mundo masculino, né? Não só para as meninas, Sim, os meninos o também. floral também Isso. fica super legal. Tem uma outra opção aqui, num tom de vinho, com estrelitas, né? Que é uma flor bem moderna. Essa é maravilhosa. E aqui, tanto, vamos dizer, no feminino, essa estampa, dá para fazer uma combinação de cor com a faixinha, com uma coisa assim. No masculino, também com o avental, né? Então, acho que dá para ficar bem divertido. E você, Gil, que estampas aí você tá namorando? Com o que você se identificou? Eu gosto bastante de estampa geométrica. Por exemplo, essa. Eu acho ela bem linda. Mas também gosto de estampa sem estampa, né? Liso, igual você colocou aqui. Eu mudo muito de acordo também, né, conforme a estação. Quando tá verão, eu gosto de usar cores mais quentes. E quando tá inverno, cores mais frias. Eu acho isso bem legal. E válido também o que o Luiz falou, dependendo o lugar que a gente... O tipo de ocasião, né? ocasião que a gente está. Normalmente em aulas eu uso mais domãs lisos, mas em congressos a gente vai bem mais florido assim. Então tem algumas recomendações. Por exemplo, tem gente que pensa, mas então no congresso eu vou em um estilo e na aula em outro e no meu trabalho no dia a dia outro. Não, vai ser sempre você, sempre o teu estilo, você sempre vai ter um jeitinho ali de imprimir tua personalidade, mas sempre se adequando a cada ocasião, né? Com essa coisa mais sóbria, mais sofisticada, em outros mais extravagante, mais criativo. E é interessante a gente pensar na roupa também, por exemplo, para dar uma aula, para gravar um vídeo. Se for uma estampa, um xadrez muito miúdo, pode criar uma ilusão de ótica ali no vídeo que vai incomodar. Ou uma coisa muito chamativa vai chamar mais atenção para o domã do que para o conteúdo que você está dando na aula, por exemplo. Sim. Já num congresso que você quer levar a sua marca mesmo, aí é hora de dar o show, né? Tem mais extravagância, né? Sim, exatamente. E agora a gente vai um pouquinho para a combinação de cores. Então a gente viu várias composições aqui, mas tem alguns truquezinhos para fazer combinação de cor que não tem erro. O negócio é, lógico, sempre, como o chefe é sempre criativo, é também arriscar, experimentar, né? Até você... Então, a vida é curta demais pra gente viver no preto e branco, né? Então, é você ir arriscando até você encontrar realmente o seu estilo, você se olhar no espelho e dizer, agora eu tô no meu melhor. Então, falando de cor, a cor é o primeiro elemento, é o elemento de maior impacto no nosso visual. Então, ela transmite mensagem e também interfere na maneira como a gente se sente. Isso porque a cor é um efeito físico mesmo. A cor nada mais é que um espectro de luz. Então, cada cor tem um comprimento de onda. Por exemplo, os tons quentes são mais agitados, são mais ativos, né? São mais enérgicos. Por isso, e o quente traz muito a emoção. Por isso, está muito na gastronomia, que gastronomia é emoção, né? O apetite é emoção. E as combinações de cores, a gente tem um truquezinho aqui, que é o círculo cromático. Tem um aplicativo, o nome é Color Wheel.
a gente vai colocar aqui para vocês, que tem essas opções de combinação. Uma que está super em alta é o que a gente chama, é a flechinha número 3, que a gente chama de cores vizinhas, cores análogas. Então a gente produziu um look aqui com cores vizinhas, que é o quê? O rosa e o azul. Então a gente tem o rosa clarinho com o azul, que são tons similares, e não precisa ser o rosa suave com o azul suave. Pode ser como tá aqui, um rosa suave com um azul mais forte, né? Um navy blue aí que a gente tem. É o que? Você, na sua imagem, você passa capricho, você passa cuidado, você passa profissionalismo, a pessoa já espera isso do seu produto também, né? Então, se você quer que ela espere, se você quer vender a tua imagem e que ela espere, saiba que você vai entregar uma coisa perfeita, cuidadosa, toda trabalhada no detalhe, faça isso também na tua imagem. Imediatamente ela vai associar uma coisa a outra, né? Então é o lacinho perfeito, é todo esse... É o mesmo zelo que você tem com o seu produto, tenha com a sua roupa, né? Ela faz parte, né? Ela é um complemento. Eu sempre digo, nós trabalhamos com um complemento para a confeitaria, ou para um chefe, ou para qualquer coisa que seja, né? O nosso complemento é fazer com que vocês se sintam bem e vocês mostrem a imagem de acordo com o que vocês fazem. A gente acredita no trabalho de vocês, por isso a gente investe no que nós produzimos. Exatamente, reforça muito a marca, né? Exato. Então, partindo para outras combinações agora, vamos colocar uma lisa? Vamos. E aí a gente Você faz quer essa colocar brincadeira. essa? Então vamos lá. O botão de dentro ele é muito importante. Às vezes a gente vê aquele chefe que tá todo bonito, mas tá todo desmanzelado o pescoço. E para nós, isso chama muita atenção. Por quê? A gente percebe que a pessoa ou colocou, não abotoou, ou ela botou ao contrário. Ela veio de trás para frente e aquilo embola. E e ele fica dá uma coisa torcidinha. feia. Então, assim, muito cuidado com essa parte. Tem algumas coisas que a gente chama de sabotadores de imagem, que você pode ter caprichado em absolutamente tudo, mas tem alguns elementos que podem botar tudo por água abaixo, que é o quê? Essa falta de cuidado de repente uma coisa torcida, o dolman, às vezes gasto, manchado, furado, amassado. Alguma coisa assim. Às vezes vira um furinho de estimação, né? Você sempre, eu sei que ele tá aqui, mas eu tampo assim, né? Mas para as outras pessoas, a primeira coisa que ela vai ver é aquilo. Então, sempre tomar esse cuidado. Cuidado com excessos, perfume, maquiagem, até na cozinha isso nem entra, né? Mas de acessórios, isso tudo. E também essa falta de cuidado. Então, no cabelo, tá sempre com o cabelo bem lavado, com a unha bem cuidada, uma maquiagem leve, bem feita. Então, é sempre pensar no detalhe mesmo. Você quer que eu coloque o avental? Nós temos três opções de aventais aqui. O que você gostaria? Então, a gente tem, vamos ver, ele tem uma bordinha aqui no rosé. E é um tricoline, né, Sil? É um tricoline. A gente trabalha uma composição de estampa em cima do branco. A gente trabalha com uma estamparia sobre o branco, para que não fique aquela coisa simplesmente lisa, como se fosse uma camisa. E fica super sofisticado. Fica, né? Ele fica muito delicado. Essa estampa sobre o branco, né? Branco com branco, a gente diz, né? Ele cria quase o efeito de um jacquard, né? Isso. Então, aqui, opções. Mais um que a gente já vê, uma combinação que a gente tem aqui, é o tom sur tom, que é um termo em francês, que nada mais é o tom sobre tom. Que é você, na mesma cor, na mesma família de cor, você variar os tons. Então, que é o famoso monocromático, né? Que tá tão na moda agora. E aqui eu vi que tem uma estampa que já tem essa combinação pronta, que é o rosé com o vinho. Então, né, uma versão mais clara e uma mais escura da mesma cor. Então, acho que legal esse... inclusive mostrar que ele é dupla face, eu achei incrível isso. Então, versatilidade, mais uma vez, multiplicando as possibilidades, né, Sil? Exato. Então, assim, se a gente só colocar na frente, a gente já tem a ideia. Né? Então, tem esse detalhezinho que é um tom, aqui outro, então fazer essa brincadeira, a gente não se prender tanto em deixar tudo combinadinho, né? Isso. Aqui a gente tem também o mix de estampas, que é o quê? A listra com poá. E de novo, faz a composição aqui e não tem problema. Às vezes você pensa, mas o tricoline, mesmo sendo branco, é estampado com mais 2 estampas. Tudo bem, olha como fica lindo. Né? Então é a gente arriscar um pouco mais e fazer essa misturinha aí. Vamos para mais uma opção ainda com o mesmo dolman. Essa opção é muito legal, porque é uma peça que as clientes elas pedem demais, que é assim, um avental de peito com estampa. Então, esse eu vou fazer questão de colocar e amarrar ele com a faixinha e tudo, para vocês verem como ele é charmoso.
Então a gente sempre faz com a ideia de que o avental volte para frente e novamente esse laço ele volte a aparecer. Que a gente quer que esse laço, né, ou que a frente, né, desse avental fique tão bonita. Bom repetir que o pessoal não esquece. É. Todo mundo vai lembrar da Sil na hora de fazer o laço. E aí, esse avental, a gente também tem a faixinha, que aí dá assim, dá o toque, a beleza e o charme, que eu acho assim que... Vamos lá, você me ajuda lá, cara. Cabelo aqui. É muito cabelo, né? Aqui a gente vai fazer, tá mais apertadinho? Então assim, em casa depois, com mais calma, daí vocês conseguem deixar isso ainda mais bonito, mais harmônico, né? Mas essa é a ideia. Isso é o que a gente recebe muito pedido. Porque tem gente que não tem aquele estilo de colocar domã e colocar todos os apetrechos, digamos, para trabalhar em casa, né? E eu sempre brinco assim, eu já fiz algumas palestras em alguns lugares onde existiam encontros de confeitaria, e o que a gente brinca sempre? A pessoa até pode fazer em casa o seu bolo vestida de roupão, porque tem gente que trabalha de roupão, levanta e vai para a cozinha, ou com chinelo e tal. Mas a hora que você apresenta para o teu cliente o teu produto, você tem que se apresentar junto. Você não pode só apresentar o produto. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não quer um domã. Pronto, ela fecha com um avental. Um avental bonito, uma faixa de cabelo bonito e a sua camiseta de casa. Tá tudo bem. Pode ser uma basiquinha embaixo. Pode. O cliente ele vai te receber tão bem, ele vai receber o teu produto tão bem quanto se você tivesse toda montada, né? Às vezes a pessoa não quer se colocar totalmente. Eu trabalho em casa, por que eu vou usar domã? Use um avental assim, né? Se apresente para o teu público, para o teu cliente. Com certeza. E agora eu vou aproveitar para fazer um paralelo. Nada, pelo amor de Deus, de trabalhar de roupão, hein, gente? Porque isso, a gente trabalhar um pouco mais desleixado, acaba interferindo até na tua produtividade. Veja quando você tá, é que nem corte de cabelo. Você vê quando você corta o cabelo, você se torna outra, você tá energizada, tá isso tudo. Isso. Então, quando você tá vestida de uma maneira que você se sente bem no seu melhor, você vai fazer o teu melhor na cozinha, vai fazer o teu melhor atendendo o teu cliente. E quando você tá meio pra baixo e bota o roupão, aí desandou a massa, né? Isso mesmo. Então é uma coisa interessante de dizer. Parece brincadeira, mas não é. Exatamente. Não é? Outra composição que a gente pode aproveitar até esse tom de coral aqui pra usar, que são as cores opostas. É a flechinha número 2 aqui, a gente tem o azul e o laranja. Então esse coral, como é uma variação do laranja, a gente poderia fazer essa composição com azul na faixinha, por exemplo. Tira. Pode tirar, para fazer uma variação de cor. Então tem o azul no restante do look? Não tem, mas ele vem trazer esse toque, que às vezes você tem uma de outra cor que você comprou como conjunto, então nada de usar sempre os mesmos conjuntinhos. O negócio é fazer esse troca-troca aí, para você variar. Pronto. Olha que legal que fica também. E depois essa faixinha, você pode usar com outros elementos, por exemplo, com verde, já que tem o verde na folhinha aqui. Olha que linda que fica a composição, também com o domã liso. Então, até esse você pode usar. O mix de estampa, né? Porque a gente não tem dúvida. Trabalha muito com esse mix, né? Um truque, na hora do mix de estampas, o truque mais básico é, se tem uma cor em comum, funciona. Então aqui tem esse coral, né, em comum, mesmo. Esse rosado. Isso. Então sempre dá certo. Então agora eu vou chamar de novo Chefs Contém, pra gente dar alguns exemplos aqui. Vou deixar bem claro que não foram eles que escolheram esses looks, não se assustem. Mas a gente fez algumas composições que são alguns erros, às vezes, comuns, mas que você vê que ali não fechou, né? Não tá redondo, não ornou, como dizem. Então aqui a Gil, a gente tem o avental curto, que já tem trabalhado num mix de estampas, um rosa próximo, até que tem aqui em uma das estampas, e a faixinha, que também traz esse rosa, é um coralzinho, né, um salmão, nos 3 elementos. Mas aí você olha, então tá bom, tem a mesma cor nos 3, fechou. Não fechou, né? Então você tá se sentindo bem na sua melhor versão? Não. Definitivamente não. Definitivamente não. Então, da gente tomar um cuidado, até de usar o bom senso estético, porque às vezes a gente quer ousar demais,
mas o menos às vezes também é mais, Sim. né? Então aqui, por exemplo, o que a gente podia fazer? Que a gente tem essa estampa no avental, podia jogar aqui para quem gosta desse estilo, né, mais delicado, bem feminino. Um exemplo. Opa, desculpa. Então a gente vê que já muda, né, eliminando essa aqui. Ou então poderia, vamos tirar o avental? Trocar o avental, colocar, também trocar a faixinha, tá? Esse aqui, por exemplo, já é outra coisa também, eliminando a faixinha, aí dá para colocar uma faixa lisa. Outro. O listrado. Né, ele tem um detalhe da corzinha do domã aqui no barrado. Não sei se faz o teu estilo, você gosta desses detalhes? É? Então também, aí é uma outra possibilidade. Mas sempre da gente eliminar esses excessos aí, tomar cuidado, por quê? Pode tirar. Quando a pessoa vê esse sambalelê aí, né, no visual, o que ela vai esperar do teu produto? A mesma coisa, né? Algum mix de sabores ali que não vai rolar, não vai ornar. Então, e aqui a gente tem o Luiz. Tá ótimo. Então, o que é? O mix de estampas. Então, a pessoa criativa, né, às vezes se empolga nisso. Vou esse com esse. E a pessoa olha e parece que ela saiu do baú, né? Com que... Como é que você está se sentindo, Luiz? Então, não nada confortável com essas cores. Então aqui a gente tem uma estampa super legal que traz essa força, traz essa imponência e a criatividade, mas a gente não precisa desses outros dois elementos. Então vamos trocar a touquinha, por exemplo. Pode tirar. E vamos tirar o avental também. Aqui. Então, olha a diferença. Como já mudou o produto que ele entrega, vamos dizer assim, né? Muito diferente. Então, já é mais simples, o menos é mais. Ainda tá cheio de estilo, cheio de personalidade pela estampa que você já trouxe, né? Já escolheu. Outras opções, aí seria colocar um avental liso. Aqui também a gente tem uma outra composição, olha que linda das listras. E aí você podia até puxar, por exemplo, um vinho desse no avental, né? Para fazer essa brincadeira. Então, sempre tomar cuidado e realmente se olhar, opa, rolou ou não rolou, né? Vocês têm alguma dificuldade nessa hora de misturar estampas, combinar cores? Eu vi uma dica que você deu que eu achei bem legal e eu gostei, eu sigo ela, do tem uma cor em comum, tá ok. Sempre funciona. Sempre funciona. Então eu sigo isso, eu tenho algumas estampadas que eu gosto bastante. Eu misturo listra com flores, mas nessa mesma tonalidade, as duas. Sim. E sempre eu uso em pequenos detalhes. Eu não faço uma doma com toda estampada aqui e aqui com outra estampa. Então são pequenos detalhes. Pra dar aquele toque mesmo, né? Isso, eu uso essa... Isso, então isso de cor em comum sempre dá certo mesmo. Então estampas diferentes com uma cor em comum. Outras coisas, estampas clássicas como listra, xadrez, poá, sempre são consideradas neutras, vamos dizer assim. Então se eu tenho aqui uma listra, eu posso jogar uma estampa na faixinha, considerando, vamos dizer que não tivesse aqui, né? Aqui já tem um mix de estampas. Mas que vai combinar. Então, floral com listras, que foi um exemplo que a Gil falou, sempre dá certo também essa brincadeira. Ou, às vezes, você misturar listra com listra, só que de cores diferentes, usando a composição que a gente fez no círculo. Então, é listra com listra, mas nas cores complementares, ou nas cores vizinhas. Ou todas na mesma cor, mas uma listra é mais maxi, mais larga, e a outra mais miudinha. Isso também pode ficar bem legal. E, Ana, eu tenho uma dúvida. Tem alguns dias que a gente acorda meio pra baixo, meio triste, ou de TPM até. E daí a gente não tem essa vontade de se vestir bem ou de colocar combinações. O que você daria de dica para esses dias? Nesse dia, o mais importante nesses dias porque com certeza, como a gente falou, né, a imagem interfere na maneira como você se sente, no teu bom humor, na tua autoconfiança, isso tudo. Então, esse dia que a gente acorda já meio abalada, né, meio para baixo, todo mundo tem altos e baixos, né, dias e dias. Então, se a ideia é levantar esse astral, trazer mais produtividade, isso tudo,
É super importante você mesmo com preguiça se forçar ali na produção, porque vai transformar o teu dia, a maneira como você se sente. Então, o que a gente é importante, até nessa coisa de cores, estampas que a gente tá? Tons claros passam sempre uma mensagem mais acessível, mais amigável, é mais flexível. Já quando você quer impor mais autoridade, mais seriedade, você traz tom escuro. Então, aqui, vamos dizer, por exemplo, aqui a gente tem um tom, né, mais clarinho, que passa essa coisa mais amigável, mais, mais acessibilidade mesmo, mais flexibilidade, mais informalidade. E um tom escuro, se você compor tudo, por exemplo, no marinho, é uma coisa mais séria, é uma coisa mais sóbria, mais autoritária. Então pode ser muito interessante para alguns momentos, não tanto para um dia assim, né? Sim. Porque daí ele já é muito sério, você já está mais para baixo, então ele vai dar uma pesada aí no astral. Outra coisa, cores vibrantes ou cores suaves. A gente tem cor vibrante aqui, por exemplo. Gente, impossível você não associar isso com alegria, né? Quando você pensa que cor é alegria é colorida. Então, é sempre trazer uma cor vibrante, é sempre alegre, ela tem uma coisa de humor, de brincadeira, até meio lúdico, né? Sim. Então, uma cor vibrante traz essa coisa de mais enérgica, mais dinâmica e traz essa energia pra gente também. Já as cores suaves. Aqui, se eu jogar um tom suave, um tom sobre tom, por exemplo, no azul, também a gente tem essa coisa do azul ser muito associado no blue, no inglês o azul sempre, tô num blue day, tô num dia meio para baixo. Então, se você jogar uma cor muito suave em um dia assim, não é tão interessante. Já ao contrário, se você tá super agitada, né, um dia, tipo, preciso acalmar os ânimos, tô ansiosa, tô aqui, né, tô atacada. Aí é interessante jogar um tom mais suave para dar aquela equilibrada. E outra coisa é dos tons quentes e frios. Então, como a gente falou, tom quente. Tem muito aquilo de esquentar a cabeça ou esfriar a cabeça. Esquentar a cabeça é o quê? Agir por impulso, é emoção, é dinamismo, é ação. Esfriar é equilíbrio, é razão. Então, você sempre ir pensando o que você quer para aquele dia conforme com quem você vai ter contato, que tipo de compromisso você tem no dia, né? Como você acordou, como você disse. Então, os tons quentes são sempre mais dinâmicos, mais fortes, ele traz mais essa coisa da emoção, tanto que em restaurante, pode ver a decoração de restaurante, nunca vai ter um azulzinho. São sempre tons quentes, que é tom de especiaria, são muito associados à comida, né? E o quente é ligado à emoção, e a comida toca no coração, né? Sim. Não é na razão. Não. Então, e já um tom frio, por exemplo, tem um verde aqui lindo. E os tons mais frios trazem mais essa coisa do equilíbrio, é mais sóbrio, ele traz sofisticação também. Assim como o tom mais suave, o tom vibrante é mais alegria, é mais humor. O tom suave traz mais essa maturidade, essa sofisticação. Então, sempre escolher meio de, eu sempre digo, vista-se de propósito. Então, não só com o seu propósito, mas o que eu quero hoje, o que eu quero sentir hoje. Ao não ser que você queira, como a gente falou antes, que ninguém, como você disse, fico no preto e branco mesmo, tudo bem, mas teu dia não vai ser tão, não vai ser aquela coisa, né? Ninguém vai mexer com você fica quieto ali. Como se você vê alguém na rua que tem uma mistura de estampa, você precisa pedir as horas. Uma pessoa que está toda geométrica, de preto e branco, ou uma que está toda colorida e estampada. Você vai para aquela, porque ela parece mais simpática e mais acessível. Mais acessível. Exatamente. Então, mas esse preto e branco pode ser muito interessante para outros momentos também, né? Ótimo. Liana, uma coisa que eu acho bem bacana também em regiões quentes, às vezes a gente está sentindo muito calor ao ministrar aula, ou um outro tipo de assunto que a gente tem que resolver, eu sempre tiro minhas domas. Em regiões muito quentes eu uso só o avental com a bandana, né? Aí eu tento mesclar a cor da camiseta que está por dentro, de acordo com o avental, sempre o avental completo. Eu acho bem interessante isso também. Às vezes você não quer vestir, você não levantou legal, né? E quer colocar só um avental, coisa bem basicão, você acha legal também? Com certeza. Então acho que a gente tem que se adequar. Faz muito parte do nosso estilo
o ambiente onde a gente vive, o clima, essa coisa da cidade. Então, e até para você trabalhar com conforto, né? Claro. Então, não adianta estar todo montado lá e morrendo de transpirar aqui na cozinha, já lida com coisa quente, já é, né? Verdade. Então, você coloca uma camiseta e entende ela como um domã e faz essa mesma composição. Às vezes pode ser com um avental, como você falou. Então, é super interessante ter essa versatilidade, você não ficar também engessado e vai acabar com o teu bem-estar até, né? E com o conforto. Então, aqui, mais alguns elementos. Por exemplo, quero trazer uma coisa mais fashion. Pega aquele maxi avental que a gente viu e mistura com essa, que a Gil estava antes até, né? E teve gravação de um bolo delicioso que eu fiz. Então, olha isso aqui, é impossível você não se sentir estiloso. Maravilhoso. Não se sentir, né? Você chega chegando. Já passou a sua mensagem, mostrou a que veio, E né? aí você combinaria a faixinha aqui ou alguma, por exemplo, alguma outra cor que tem aqui. Eu sugeriria até jogar o amarelo aqui. Porque o marinho é considerado uma cor neutra. Então eu tenho aqui, lógico, eu posso jogar um azul para ficar mais sóbrio, né? Mais conjuntinho, mas se quiser dar uma ousada, ficaria super interessante jogar essa aqui, que acho que é bem tua cara também, né? Por isso que eu já perguntei. Acho que é bem legal. Então é muito da gente trazer para consciência, porque o que acontece? Você acorda às 7 horas da manhã, tem que dar café para os filhos, levar na escola, fazendo um monte de coisa, e aí o que você faz? Você se veste no piloto automático, né? Enquanto você poderia estar usando essa imagem a teu favor para se sentir bem, para se sentir mais bonita, levantar a autoestima, né? Então a gente parar para pensar um pouco mesmo, opa, que mensagem eu estou transmitindo? O que é meu estilo? Né? O que é o meu estilo de gastronomia também? O que eu quero comunicar? Porque, querendo ou não, a gente é indivisível o profissional e o pessoal, né? Sim. Porque no teu trabalho você expressa a tua personalidade ali, então a gente é uma coisa só. Então, trazer para o consciente isso. O que eu quero hoje? Que compromissos eu tenho? Então, o que eu acho legal? Vou trazer uma cor mais quente, uma coisa mais vibrante, mais agitada para trazer mais alegria. Ou preciso de mais sofisticação, como vocês falaram. Às vezes vou fazer na casa de alguém alguma coisa. Você precisa estar mais discreto, mais low profile. Ou vou num congresso, aí eu quero, né, mostrar realmente o meu melhor. Então, trazer para a consciência isso aí para a gente usar a nosso favor. E eu acho legal, até uma coisa que o Luiz falou, isso do clima, também tem da gente trazer esse clima, por exemplo, no Nordeste. Traz um elemento tropical de abacaxi, uma folhagem, que acaba entrando no mood do lugar, né? Então, você, com uma coisa muito sóbria, muito clássica, muito tradicional, para, né, ir lá na Bahia, um lugar super alto astral, super alegre, super axé, vamos dizer assim. De acordo com eles também, né? Então, porque isso gera até identificação, né? Não sei se é isso que você ia comentar. Temos congresso praticamente em todo o Brasil. A agenda é muito cheia de congressos e cada região seria bacana, como você falou mesmo. Na Bahia, uma cores mais extravagante. Rio de Janeiro, um tecido mais leve. Né? É muito variável também. Sim, no sul dá para trazer uma coisa mais num brim, por exemplo. Mais um brim, jeans, porque o sul já é muito frio, né? Nessa região sul. É bem bacana mesmo diversificar de acordo com cada região mesmo também. Porque, querendo ou não, a moda, a nossa imagem é uma maneira da gente se conectar com o outro, né? Sim. Como a gente falou isso, o primeiro contato que a pessoa tem com você em um segundo ela bateu o olho e ela já imagina... Ela pode imaginar até que tipo de música você gosta, né? Só de bater o olho. Então, se você se conecta ali, por exemplo, eu vou atender uma cliente que não gosta de preto, não gosta de... Se eu chegar de preto, automaticamente cria uma barreira, né? Então, você usa isso para se conectar com as pessoas, realmente, se veste de propósito. Liana, eu ministro diversas aulas em todo o Brasil, tenho um número gigantesco de alunos. Eu vejo que os meus alunos e alunos de outros chefes, elas têm uma barreira com relação à vestimenta. Por exemplo, diversas alunas já me questionaram se somente o chefe pode ter essa vestimenta que é o domã. E eu sempre frisei e falei que não, porque qualquer pessoa que trabalha dentro da área pode vestir essa peça maravilhosa, não só chefe, né? Com certeza. Isso é muito importante porque você para pensar
Primeiro, eu tenho uma cliente que é médica e ela falou, quando eu coloco meu jaleco, parece que eu visto a capa do Batman. Tipo, eu me sinto confiante, eu me sinto segura, eu me sinto, né, pronta para o trabalho mesmo, para dar meu melhor. E isso é a mesma coisa você trabalhando sozinha em casa. Como a gente estava falando, é de dentro para fora, ou seja, eu acordei assim e o que eu vou expressar, mas é de fora para dentro. Então, se você se veste de confiança, de autoestima, disso tudo, você vai incorporando, vai interiorizando isso, né? Então muda a forma como você se sente. Então, se você está disposta, você está ali para dar o teu melhor, que seja na hora de fazer almoço para a família, né? Mas você vai se doar, porque cozinhar é um ato de amor, exatamente, né? Então, se vai se doar ali para dar o teu melhor, por que não dar o teu melhor também na imagem? Então, isso muda na tua produtividade, que nem dizem, quem trabalha em home office, não adianta trabalhar de pijama todo torto no sofá, o trabalho não vai sair igual, você tem que se vestir, sentar na mesa com postura, né, como se estivesse trabalhando. Então, você mesmo sozinha, não tem ninguém vendo, mas muda a maneira que você se sente e, consequentemente, a maneira que você age. Então, vai interferir diretamente no teu trabalho, no teu dia, na tua felicidade, né, no teu bem-estar, na autoestima, autoconfiança. E até uma coisa a gente pensa hoje é muito marketing digital, né? Acho que no Contém até reforçam muito isso. Para quem é pequeno empreendedor, isso tudo. Faz em casa, tá bom, o bolo ficou lindo, depois vou tirar uma foto. Vixe, mas eu tô um bagaço, né? Tô com a blusa de anteontem, tô toda descabelada, E aí você vai deixar de vender o teu produto que ficou incrível, porque você acabou não tomando cuidado da tua imagem. Então, a gente tem que enxergar isso mais como um todo, né? Para pensar na gente como marca, se leve a sério. Por mais que seja a sua empresa, é só você trabalhando na sua casa, se leve a sério, se trate como empresa, né? Vai que você cruza com um cliente, de repente aparece um cliente fora de hora, buscar uma encomenda, alguma coisa assim. Então, é super importante e também pensando em você, no seu bem-estar. Eu costumo sempre dizer que é um ciclo, é uma espiral, como a gente diz. Se você deixa de se arrumar para cozinhar, aí você deixa de postar no Instagram, aí você dá uma desanimada porque não está vendendo, e aí você entra num ciclo negativo, daí te falta confiança, você começa a ficar insegura, entra num ciclo negativo que às vezes você pode virar isso começando a criar esse hábito de vestir a capa do Batman, né? De você estar arrumada, estar com roupa de trabalho para o trabalho, vamos dizer assim. Porque o Dolman não é só para profissional. Então ele vai mudar a tua postura na cozinha. Então aí você está se sentindo melhor, você vai produzir uma coisa melhor, você vai querer postar, você vai vender, as pessoas você vai ganhar mais credibilidade com o teu público e você entra automaticamente num ciclo positivo que é maravilhoso. Sim. Isso que você falou é bem importante, Liana. Eu e a Luísa, a gente dá muitas aulas, né? E a gente escuta muito as alunas falando que no momento, ou tá começando a carreira, elas não têm como fazer um investimento para comprar uma Dolman agora. Então eu sempre digo para as minhas alunas que não importa se agora você não tem. Então, separe uma camiseta sua, que você separe ela para trabalho, acorde, levanta, arruma o cabelo, se arruma para estar trabalhando em casa. Muitas alunas nossas, né, Luísa, trabalham bastante em casa. Então, vamos nos arrumar para trabalhar em casa. Sim. Tá? Então, não tem como agora adquirir uma, mas a gente tem outras maneiras, né? Um avental, pronto, agora sim, tô pronta, tô vestida para trabalhar. Acho que muda tudo isso que você falou. Com certeza. E mesmo na hora de investir, é legal para fazer uma compra mais assertiva, pensar nisso que a gente mostrou aqui, de versatilidade. Sim. Né? Às vezes você tem várias peças lisas, e uns detalhes estampados que você pode brincar, ou tem uma que é frente e verso, ou tem uma faixinha que vai ali, combina com 2 aventais que você tem. Sim. Então otimizar, tem um armário cápsula, sim, não precisa ter um closet só de Dolman, né? Então, fazer isso de uma forma otimizada e separar, exatamente como a Gil falou, ter separado ali, isso aqui é a minha capa do Batman, isso, né? São os seus superpoderes, vamos dizer assim. Se veste para ir trabalhar. Acho que assim já começa, né, a autoestima já começa a partir daí, né? Que eu estou vestida para o meu trabalho, para fazer um produto bom para o nosso cliente. Então, acho que é bem importante você separar isso. Credibilidade também, sim, né? No momento quando o profissional ali terminou a encomenda, se tiver tudo paramentado, que não seja com Dolman ou com avental, seja qual for, simples,
que vai entregar esse pedido ao cliente, vai dar uma credibilidade maior Sim. e vai conquistar o cliente também, né? Vai. Sim, e ele se olhando no espelho vai acreditar mais nele mesmo, Exatamente. né? Vai trazer mais Isso. autoestima, mais Uma autoconfiança. forma de engajamento, né? Sim. Vai conquistar mais público Uhum. da forma que ele está paramentado e mostrando que ele é um profissional, né? E vai dar credibilidade maior para ele. Sim. Então, acho que é tratar isso como a criação de um hábito. No começo, você se força, né? Então, eu digo Isso. até para pensar no look. Às vezes, você quer fazer uma combinação, uma coisa assim, um dia antes, ou ter isso, já uma prateleira separadinha. Porque no dia, 7 horas da manhã, na correria, você não vai ter nenhuma ideia genial, nem se montar toda. Então, já deixa aquilo pensadinho, que aí dá o mesmo trabalho vestir uma roupa largada e vestir um domã, né? Porque de qualquer jeito, você vai colocar uma blusa, uma calça. Então, é o mesmo trabalho e muda totalmente. Então, cria isso como um hábito até que vai se tornar natural e automático, né? É automático. Bom, espero que a gente tenha inspirado vocês aí com ideias para levantar a autoestima, levantar o astral e também melhorar, né, a sua produtividade, as suas vendas, os seus resultados, trabalhando a sua marca pessoal, o seu estilo, trazendo a sua personalidade, né, de dentro para fora, trazendo isso para a sua imagem pessoal. E também se inspirando aí, arriscando um pouco mais, se divertindo com as cores, tendências e estampas.